Olá, alunos queridos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje, nossa aula, nós iremos aprender Brasil Vegetação. Nesta aula, eu preciso que vocês tenham um atlas na mão, ok? Professora Eugênia, Geografia. Matas de várzea, observe a imagem. Matas de várzea. Essa mata se caracteriza pelo terreno à margem de um rio ou lago. Quando chove e o rio alaga, ele acaba inundando o terreno. Todos os minerais e humus e outros adubos naturais ficam impregnados na terra, fazendo do terreno muito fértil. As matas de várzea são responsáveis, por exemplo, pelo grande crescimento das civilizações que viveu no Egito. O Nilo alagava sempre que chovia e levava para a terra todos os adubos presentes na água. Muitas pessoas vivem dessa maneira, esperando que a cheia enriqueça a terra, como em alguns lugares da Amazônia. É uma maneira de viver sustentavelmente. Duas imagens aqui das matas de várzea. Vamos observar o rio passando. Matas de várzea. No inverno, os rios das florestas alagadas de várzea da Amazônia podem subir até 15 metros. De dezembro a junho, a região se enche de água. Animais e plantas precisam se adaptar para sobreviver a essas condições extremas. Muitas árvores ficam com as copas inteiramente submersas. Os peixes invadem o interior da floresta e fazem o papel de dispersores de semente, enquanto as garças brancas percorrem cerca de 3.000 lagos formados durante as várzeas. Árvores têm troncos envoltos com camadas espessas, folhas cobertas por cutículas para impermeabilização, raízes aéreas para garantir os suprimentos. Aqui nós temos a imagem das matas de várzea. Qual floresta? Floresta amazônica, muito bom. Matas de várzea. Mais duas imagens. Esse esquema eu indico vocês fazerem, tá? É importante. Um resuminho interessante para vocês memorizarem a região de maior biodiversidade do planeta, bioma Amazônia. Vegetação, classificação, 3 categorias: mata de terra firme, mata de igapó, mata de várzea. Fauna e flora, extremamente ricos, tendo como símbolos, por exemplo, tucano, Vitória Régia. Clima, predominantemente equatorial úmido, caracterizado por chuvas abundantes e alta umidade do ar. Nas últimas décadas, tem sofrido desmatamento, cerca de 17% do bioma já foi devastado, comprometendo a biodiversidade e o clima local. O bioma amazônico, o conjunto de ecossistema que envolve a maior floresta do mundo, a floresta amazônica e a bacia hidrográfica do Rio Amazonas.
Vitória régia, símbolo do bioma Amazônia, é encontrado nas matas de igapó. Mata de igapó. O que é igapó mesmo? É um termo oriundo da língua tupi e significa raiz de água, através da junção dos termos i, água, e apó, raiz. Mata de igapó. Mais uma imagem exuberante. Mata de terra firme, com clareiras de desmatamento em Roraima, infelizmente. Observe a imagem. Vamos falar agora um pouquinho da fauna, além da exuberante flora, como acabamos de observar nas imagens. A floresta amazônica também abriga diversas espécies de animais. Alguns animais encontrados são onças, suçuaranas, jaguatiricas, peixes-boi, pirarucus, jabutis, ariranhas, tucanos, araras, jiboias. Biodiversidade. A biodiversidade da floresta amazônica é exuberante e os seus números impressionam. Mais de 1.300 espécies de aves, 3.000 de peixes, 30.000 espécies de plantas, 1.800 espécies de borboleta, 427 espécies de anfíbios, 378 espécies de répteis, até 3.000 espécies de abelhas, 311 espécies de mamíferos. E ainda cabe ressaltar que muitas dessas espécies são endêmicas, ou seja, próprias da região amazônica. Por isso, a conservação da floresta amazônica é de extrema o quê? Importância, necessidade, certo? Observem. Animais em extinção da Amazônia, da floresta amazônica. Atualmente, inúmeros animais que vivem na floresta amazônica estão ameaçados de extinção, desde mamíferos, peixes, aves e anfíbios. Algumas das principais causas são desequilíbrio ambiental, a caça e pesca predatória, a poluição do solo, do ar e da água, alteração climática, tráfico de animais, perda ou fragmentação dos habitats. Vale lembrar que a floresta amazônica, em especial, possui uma função ambiental muito importante. O aumento de animais que compõem a lista e espécie em perigo e extinção vem aumentando a cada ano, o que tem gerado grande impacto na fauna brasileira. Vamos observar agora a grande biodiversidade da floresta amazônica. Falamos tanto da floresta, agora vamos ver os animais que vivem nessa floresta? Gato maracajá. O gato maracajá é um felino nativo da América Central e da América do Sul. Além da floresta amazônica, essa espécie também pode ser encontrado em outros biomas brasileiros. É um animal que está em risco de extinção. Peixe-boi da Amazônia. O peixe-boi da Amazônia é um mamífero aquático, considerado o menor dos peixes-boi. Ele habita rios e lagos da água doce da Amazônia.
Ele desempenha um importante papel ecológico no meio em que vive, pois sua alimentação baseada em plantas que ficam na superfície dos rios impede que as mesmas se proliferem e diminua a intensidade dos raios solares na Terra. Esse animal também está em risco de extinção. Ararajuba é uma ave endêmica do Brasil que vive principalmente no oeste do estado do Maranhão e no sudeste da Amazônia. Ela é vítima do tráfico de animais e tem risco vulnerável de extinção. Gavião real. O gavião real é uma das espécies de águia mais poderosas do mundo. Ela pode ser encontrado na região amazônica e sua principal característica é o poder de caça de diferentes animais, desde macacos até outras aves. Ariranha também é uma espécie de lontra gigante e em alguns locais também é conhecido como onça d'água, também um animal vulnerável de extinção. A onça pintada. A onça pintada é um felino que vive na Amazônia, porém também pode ser encontrado no bioma do Pantanal. A perda de habitat devido ao desmatamento, à caça predatória, à fragmentação das populações são as principais ameaças de extinção da onça pintada. Atualmente, a espécie está classificada como vulnerável seu risco de extinção. A onça parda. A onça parda é considerado o segundo maior felino do Brasil. O crescimento urbano tem contribuído com o risco de extinção da espécie, visto que dessa forma houve a diminuição do seu habitat e de suas presas. De acordo com a publicação mais recente do Livro Vermelho, a onça parda está classificado como risco de extinção. O acari. O acari é uma espécie de primata que tem origem na Venezuela, porém ele vive no estado do Amazonas. Estima-se que a população total dessa espécie chega a 10 mil indivíduos adultos. O acari é alvo de caça de indígenas, também em perigo de extinção. Aranha é uma espécie primata não endêmica do Brasil, porém ele se tornou residente nos estados do Amazonas e do Roraima. A caça predatória por indígenas e não indígenas é a principal causa de ameaça de sua extinção, classificado como vulnerável. O macaco prego é uma espécie de primata que vive nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A diminuição de sua população vem causando alerta nos pesquisadores que apontam um declínio de mais de 30% dos indivíduos. Fatores como a fragmentação do habitat, a expansão urbana, incêndios, caça são os principais motivos que podem extinguir essa espécie. O sauim de coleira é um mamífero primata endêmico do Brasil, sendo residente nativo nos estados do Amazonas. As principais causas para sua extinção estão relacionadas aos incêndio, expansão urbana, caça e desmatamento.
O tamanduá-bandeira não é endêmico do Brasil, porém pode ser encontrado em todos os biomas brasileiros. Também conhecido como papa-formiga, ele vem sofrendo com o desmatamento e a diminuição de seu habitat, o que torna um agravante para sua sobrevivência. O tamanduá-bandeira é classificado como vulnerável em extinção. Agora, nós temos aqui o cuíca de colete, que é um mamífero da família dos marsupiais, que tem como habitat as florestas brasileiras, além de ser encontrado também no território peruano. A principal causa de sua ameaça de extinção estaria relacionada à caça, pois esse é um animal de movimentos lentos. O caiará é endêmico do Brasil e vive nos estados do Maranhão e do Pará. O tamanho de sua população vem diminuindo com o passar do tempo. Pesquisadores estimam que atualmente o número de indivíduos maduros seja pouco maior de 10 mil. As principais causas da ameaça de extinção estaria relacionada ao desmatamento e à fragmentação de seu habitat. Vamos conhecer mais espécies de animais da floresta amazônica, o gato do mato, que é um felino que tem ampla incidência no Brasil. Porém, a espécie vem sofrendo com a fragmentação de seu habitat, classificado como em perigo de extinção. O papagaio de peito roxo é uma ave que vive no território brasileiro e está classificada segundo o livro vermelho do ICMBio como vulnerável à extinção. A principal ameaça para a extinção dessa espécie está relacionada à destruição do seu habitat. O chauá é um papagaio colorido que apresenta o corpo verde e o topo da cabeça vermelha. Além de possuir um bico muito forte devido a essa característica, é alvo constante do tráfico de animais, também vulnerável em extinção. O jacu-estala é uma ave endêmica da Mata Atlântica, podendo ser encontrado também em alguns locais da região amazônica. O boto cinza, que é um animal que pertence à família dos golfinhos. Ele pode ser encontrado em águas turvas e costeira, porém é mais comum nas bacias dos rios. As principais causas para sua ameaça são a caça e a pesca. O boto cor-de-rosa é uma espécie endêmica do Brasil, vivendo especialmente dos rios da bacia amazônica. É considerado o maior golfinho de água doce. A população dessa espécie vem diminuindo com o passar do tempo, principalmente devido à construção de hidrelétrica, por isso são classificados como em perigo de extinção.